bem-vindo a mais um Buzz Factor. Se é daqueles que faz uma lista antes de ir às compras e prepara tudo ao pormenor, certamente já chegou a casa com mais do que tinha planeado. Esse é o sinal de um bom trabalho de quem pensa e prepara o momento de maior decisão de um consumidor. O ponto de venda é das maiores apostas para as marcas e aquele que apresenta cada vez mais desafios num mundo global e mais exigente. Muito importante, é muito relevante, é onde as pessoas estão, é onde os consumidores tomam a maior parte das suas decisões de compra, seja quando estamos a falar de produtos que já fazem mais ou menos parte da lista de compras, seja quando estamos a falar de produtos que se calhar ainda não fazem parte da lista de compras. Aqui o Max da Simão depois vai-nos falar um pouco mais da categoria dele, que se calhar encaixa-se na segunda, mas por tudo isto, por te contactar com os consumidores e por estar no último local de decisão de compra, é muito importante para as marcas. O nosso trabalho baseado nessa investigação que fazemos e que tem diversas componentes que depois posso detalhar, percebe qual é o comportamento do shopper e, adaptado à tipologia de loja, preparamos um conjunto de elementos publicitários que depois permita às marcas comunicar em diferentes fases do processo de compra, mas para passar uma mensagem ao consumidor. Em primeiro lugar, o ponto de venda é para marcas como a vossa muito importante? É essencial. Eu acho essencial por as duas categorias de produtos. Uma grande parte dos nossos produtos na confeitaria são efetivamente produtos de impulso e vivem da interação entre o consumidor e a loja. E aí é mesmo o ponto crítico onde, ao final do corredor da conversão entre notoriedade e compra efetiva, nós temos que estar presente com muita força. Então, o doutorado para nós sempre foi e continua sendo essencial uma fortíssima atenção e presión no punto de venda. Marca privada. Además, yo creo, y eso es lo que estudiamos con mi equipo de investigación, que hay una tendencia muy clara hacia la compra de la experiencia, ¿no? Hacia la compra de lo experiencial, que son compras pues, más personales, a la vez más de compartir, com benefícios mais intangíveis. Aquilo que eu diria era que, do ponto de vista do mercado publicitário agora, começamos a entrar num ciclo mais otimista e o investimento no ponto de venda será fundamental, exatamente para garantir que o ciclo de compra é fechado, de uma forma muito positiva. Que dizia que 60% das pessoas ainda valorizam muito o ponto de venda físico, a loja, 60% porque precisam de tocar nos produtos, de experienciar os produtos. Una preocupación importante es cómo me diferencio yo de la marca blanca, ¿no? En el punto de venta. A mí me parece que las marcas de fabricante tienen más incentivos que la marca blanca de intentar meterse de una manera u otra con diferentes palancas en esa comunicación más experiencial, ¿no? En intentar convencer al consumidor de que lo que están comprando no es únicamente un conjunto de atributos físicos, un produto que cumple una función, sino que compra algo que va um pouco mais allá, não? Nós na InStore Media aquilo que procuramos fazer sempre, acima de tudo, é permitir às marcas, é dar veículos às marcas de comunicarem com os seus anunciantes, com o seu target. Nesse sentido, temos tido inclusive comunicação que vai ainda a preço e os nossos veículos publicitários, muitas vezes, em vez de comunicarem atributos como inovação ou características mais vantajosas do produto, têm sido, na verdade, utilizados para comunicar preço. Mas isso diria que é apenas uma parte dos tais benefícios ou das mensagens publicitárias. O consumidor, nós sabemos que o consumidor não é só consumidor na loja, que muitas vezes, inclusive, pode começar a tomar a decisão antes. E sabemos que depois de sair da loja, não só tem aqui elementos de participação, como alguns que o Inigo falou, da partilha de experiências, mas que no dia seguinte volta a provar. É claro que tem vários meios de entender quais são os key drivers de escolha de produtos e também quais são as necessidades em categorias. No ponto de venda podemos entender muito, sobretudo como é que o consumidor escolhe o produto. É que isso aqui também é comunicação, ou seja, a apresentação dos produtos na prateleira ou na loja é de alguma forma uma forma de comunicar quais são as necessidades que esta categoria vai alcançar.
Bem, neste momento, logicamente, não podemos fugir a nada do que seja digital. E quando falamos de digital, falamos dos meios propriamente ditos, mas também da digitalização dos meios ditos tradicionais, quer seja a televisão, quer seja o outdoor, etc, etc, etc. E também da própria digitalização do ponto de venda e a forma como as marcas procuram cada vez mais diferenciar-se, utilizando o cruzamento entre as plataformas móveis y el punto de venta propiamente dicho. Son elementos buenos, ¿no? Pero a mí me parece, yo veo en las logias, en las tiendas, que muchas veces se quiere hacer que el consumidor esté más a gusto aquí dentro y esté más tiempo con nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunas que son famosísimas, ¿no? Las tiendas de Apple son tiendas que la gente está muy a gusto y ahora muchas marcas intentan imitar el estilo, ¿no? El otro día leía sobre una acción de IKEA que había invitado a 100 consumidores suyos a pasar la noche entera em IKEA, e entonces... O produto à disposição, e penso que o Francisco e o Henrique há pouco diziam isso, e que os consumidores gostam de tocar o produto e gostam de ver o produto. Portanto, logo aí tem alguns pontos adicionais. Sobre isto, haverá naturalmente categorias que são mais permeáveis a uma experiência do que outra, em parte da vida delas. O papel que a In-Store Media tem é, uma vez mais, aproximar as marcas do consumidor, porque o consumidor está na loja. E, portanto, todo o trabalho de investigação que nós fazemos para perceber qual é o modo em que o shopper está, desde o momento em que se aproxima da loja e que, portanto, não está já em modo de decisão ou de compra, mas que já está relativamente aberto e em que nós passamos as primeiras mensagens para o consumidor, se calhar, começar a receber inputs da categoria. A componente digital facilita também muito essa interação e é por isso que nós, num conjunto de retailers, estamos a avançar para a digitalização dos suportes. Agora bem, a digitalização dos suportes por si, ou o facto de ter só suportes digitais sem depois perceber o ambiente da loja ou o modo como o consumidor faz a sua compra, se não se perceber isso, o suporte não vai funcionar. E eu penso que na In-Store Media nós fazemos bem o trabalho de casa de preparação e depois o suporte digital é adaptado. E dou-lhe alguns exemplos. Em alguns locais temos comunicação em suportes digitais horizontais, noutros verticais. Noutros, o tempo de comunicação é, se calhar, 30 segundos. Noutro, enquanto é preciso explicar uma mensagem mais próxima do produto, noutros casos estamos a fazer spots muito rápidos de cerca de 10 segundos. Porque o consumidor, ao contrário, se calhar, do que algumas pessoas falavam anteriormente, não aqui neste fórum, mas no passado, há uns anos atrás, pensava-se que as pessoas iam para a loja e que estariam abertas a ver conteúdos. Isto ocorreu, inclusive, em retailers respeitáveis e importantes por esse mundo fora. Imperativo incluir o ponto de venda na estratégia de comunicação de uma marca? É fundamental. Em todas? Eu diria que existem vários critérios que nós temos para a construção do plano de comunicação da estratégia. Para a vossa marca é importante integrar a comunicação do ponto de venda no plano de meios? É fundamental? É fundamental, como Francisco falava, é fundamental sobretudo para tratar essas últimas 3 fases da conversão numa compra, né? Sobretudo a fidelização. E então o nosso plano mídia vai a definir os touch points que vamos utilizar em função das necessidades de cada marca.